Nesse terceiro e último vídeo, eu vou dedicar o tempo a falar um pouco dessas novas concepções educacionais. Quando eu falo de novo, quase sempre as pessoas imaginam o que há de mais novo que está acontecendo de mais novo. A nossa faculdade, por exemplo, tem o curso EAD, vários cursos em EAD, que são de excelente qualidade, e aí você pergunta, isso são novas concepções educacionais? Na verdade, isso são novas ferramentas. A concepção é algo mais profundo, né, que é a forma de ensinar e o para que ensinar. No vídeo anterior eu falei, ou comecei uma fala sobre essas novas concepções. Porque, na verdade, até pouco tempo atrás, a ideia de educar o aluno, o estudante, educava para si. Hoje, a ideia ou a nova concepção é educar para a totalidade. Você nota isso se você comparar a mentalidade ou a forma como o estudante via e encarava a própria educação ao, até os anos 50, 60, 70, e como isso muda, não só no Brasil, mas no mundo, essa concepção do aprender a partir dos anos 80. E se você comparar, pensando aí um pouco sobre o aluno no Brasil, até os anos 70, que estudava em escola pública, ele era tido como um aluno mais capacitado, porque ele tinha que fazer todo um processo para entrar nessa escola, tinha um vestibulinho, processo seletivo. Isso para fazer o fundamental e o médio. Né? Com as mudanças vindas a partir dos finais dos anos 70 e início dos anos 80, a ideia da escola para todos, e que foi corroborado na última Constituição brasileira e que está claro na LDB, tornou a escola pública espaço para todos. Muitos fazem crítica a isso e diz que na época que ele estava na escola, que a escola era boa. Hoje a escola pública recebe muitas críticas. Por que essa situação? Por que dessa criticidade? Por que desse entendimento com a escola pública como sendo algo que caiu ou que perdeu em valoração? Na verdade, não perdeu. O que acontece é que ela popularizou e ela teve que atingir o menino que conseguia sair de casa depois de uma boa refeição da manhã, um bom café da manhã, estudar de uma forma disciplinar, controlada por um formador que achava que era o detentor do conhecimento, e ele impunha um conhecimento, né, talvez inspirado até no pensamento empírico, para um conhecimento que ele é mais total. O professor tem sim a responsabilidade da educação formativa, de buscar para o aluno uma preocupação com o saber, uma busca pelo conhecimento a partir da pesquisa, a partir da interação, a partir da apresentação dos trabalhos, dos estudos, da visita a campo, mas ele tem também a possibilidade de estar aprendendo nesse processo, de ter uma troca, uma interação. Não é mais o professor empirista que entende o aluno como uma tábua rasa que vai lá e impõe um conhecimento pronto e acabado. Isso está superado. Né? Não, claro que não é em todos os lugares do mundo, mas eu estou falando no Brasil. Claro que volta e meia a gente tem retrocessos, mas a gente tem avançado muito numa educação formativa que prepara desde da educação infantil, né, até do pós-doc, pessoas que estão cada vez mais focadas propriamente no ensinar para uma significação de vida. Pensando um pouco dessas mudanças, eu vou indicar um livro muito interessante, chamado Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Nesse livro, o Michel Foucault trata bastante, de forma bem significativa, sobre a vida nas prisões. Mas é interessante, né, essa ideia do nascimento das prisões que ele traz, como muitos, ou em muitas situações, associamos à escola até os anos 70, anos 80. Então, se você observa algumas escolas, a forma como ela está muitas vezes composta fisicamente hoje, aquele excesso de grades,
ao intervalo, o sinal batendo para a pessoa sair para o lanche, o bedel vigiando, fazendo entrar, né? Essa forma está muito associada lá ao trabalho do Foucault. A ideia de buscar essas novas concepções está muito mais voltada, então, não à ideia da técnica propriamente ou unicamente, porque isso pode ser apenas uma superação de objetos. O que nós estamos falando aqui é sobre o humano, o indivíduo dentro da possibilidade de aprendizado. E esse indivíduo dentro da possibilidade de aprendizado é preciso passar por um processo de aprendizado acadêmico lá na faculdade, em que ele saiba, ele tenha claro o que é que o seu professor pensa, quais são as suas ideologias. Eu me lembro que há pouco tempo, eu dou aula há mais de 30 anos, esse ano faz 34 anos, e a gente dizia que o aluno, a gente não deve impor ideologia ao aluno. Claro que não deve impor ideologia, mas você tentar esconder o que você pensa em sua ideologia não torna o seu aluno menos capaz de criar a própria ideologia dele. Muito pelo contrário, ele conhecer a sua ideologia, saber quem você pensa, talvez dá condições para ele até de ser adverso à sua e criar dele. Então, as novas concepções passam por diferentes práticas, como, por exemplo, a proposta que eu me defino, né, socio-interacionista, que é essa possibilidade de discutir a sociedade em qualquer âmbito. Então, o sujeito está estudando engenharia, medicina, ele está fazendo uma especialização em matemática. Por que eu aprendo matemática? Onde se aplica? Por que eu estudo física? Então, é uma concepção nova de ensinar para o entendimento do porquê que eu aprendo, não aprender para fazer provas e se dar bem. A nova concepção, ou as novas concepções, estão focadas especialmente na formação de pessoas com capacidade, com potencial de conhecimento e aplicar o conhecimento para a vida. Então eu citei para você, por exemplo, a questão do sócio-interacionista, que a gente trabalha especialmente aí nos anos fundamental e médio, na verdade anos finais, eu não trabalho com anos iniciais, não tenho competência para isso, mas com certeza não tenho, até experimentei e não deu certo, mas você tem como elemento fundamental se autodefinir, saber o que é que você propõe, né? Se você tem uma proposta de educação, tem que ficar claro para o seu aluno. Olha, minha proposta estava focada na cientificidade, com o princípio marxista de que a ação leva à reflexão que me permite fazer uma nova ação. Então, é uma proposta que está clara e está posta, né? Então, segundo Marx, as pessoas não fazem as coisas sem querer. Elas fazem por querer, mas muitas vezes elas não têm a clareza daquilo. Então, a ação leva a uma reflexão que me leva a uma nova ação, uma ação renovadora. Então, essa é uma proposta chamada de método aí, científico. Se eu considerar as outras escolas, quando hoje você tem várias orientações, você tem Reggio Emília, por exemplo, que tem uma preocupação com a formação de crianças que deve ser aplicada por professores na educação infantil com conhecimento psíquico. Não dá para uma pessoa formar criança se ela não tiver um conhecimento nessa linha. Então você tem hoje diversas propostas de uma educação que ela seja com uma concepção de educação que ela prepare a pessoa e não apenas você imponha ou crie o que você entende como sendo conhecimento. Conhecimento hoje cada vez mais é uma interação para a vida. E aí você tem as várias possibilidades, as várias ideologias dentro de cada uma delas. Você precisa saber qual é o seu papel, se identificar, saber quem é você dentro de tudo isso, para que você seja um educador de excelência e não apenas um dador de aula. As novas concepções estão fundamentalmente ligadas à ideia
de formar pessoas para a vida.